Persuasão, capítulos 11 e 12. Nunca se pode estar certo se uma boa impressão será durável. Todos podem dissipá-la. Que sejam felizes os firmes de espírito. Aqui está uma noz, disse apanhando-a num galho mais alto. Por exemplo, uma linda noz lustrosa e brilhante que, protegida pela fortaleza da casca, sobreviveu a todas as tempestades de outono. Nenhuma perfuração, nenhum ponto manchado em lugar algum. Esta noz, continuou com jocosa solenidade, enquanto tantas de suas irmãs tombaram e foram esmigalhadas por pés, ainda está na plena posse de toda a felicidade que uma avelã pode ter. Então, voltando a falar no tom sério inicial, a primeira exigência que faço a todos por quem me interesso é que sejam firmes. Se Louisa Musgrove pretende ser feliz no outono de sua vida, deve conservar todos os poderes da mente de agora. Ele terminara de falar, e não obtivera resposta. Anne ficaria surpresa se Louisa conseguisse responder prontamente a todas as palavras. Palavras de tanto interesse, ditas com tanto entusiasmo. Podia imaginar o que Louisa sentia. Quanto a si mesma, temia mover-se e ser avistada. Enquanto permanecia ali, protegida por um arbusto, eles prosseguiam um passeio. Antes de saírem fora do alcance de sua audição, ouviu Louisa dizer: Mary tem boa índole em muitos aspectos, mas às vezes me exaspera demais com suas tolices e seu orgulho. O orgulho dos Elliots. Possui em demasia o orgulho dos Elliots. Gostaríamos tanto que Charles tivesse se casado com Anne. Suponho que sabe que ele quis se casar com Anne. Após um instante de silêncio, o capitão Wentworth indagou. Quer dizer que ela o recusou? Ah, sim, claro. Quando aconteceu isso? Não sei exatamente, pois eu e Henriqueta estávamos no colégio na época, mas creio que um ano antes dele se casar com Mary. Gostaria que ela o tivesse aceito. Todos nós teríamos gostado muito mais dela, e papai e mamãe sempre acharam que foi devido às diligências de sua grande amiga, Lady Russell, que ela recusou. Eles acham que Charles talvez não fosse suficientemente culto e estudioso para o gosto de Lady Russell, e por isso persuadiu Anne a rejeitá-lo. O som das vozes se distanciava e Anne não conseguiu distinguir mais nada. Suas emoções ainda mantiveram imóvel ali, e levou muito tempo para recobrar a calma e conseguir levantar-se. Não tivera o destino proverbial do ouvinte. Não ouvira falar mal de si, mas ouvira muitas coisas de natureza penosa. Via como seu próprio caráter era considerado pelo capitão Wentworth. E houvera a dose exata de sentimento e curiosidade sobre ela nos modos dele para torná-la extremamente agitada. Logo que pôde, foi procurar Mary e, ao encontrá-la, acompanhou-a de volta ao local onde estiveram inicialmente sentadas, perto da escada, sentindo certo alívio ao ver todo o grupo reunido logo em seguida e pondo-se de novo em marcha. Seu estado de espírito ansiava por aquela solidão e silêncio que somente a poesia pode propiciar. Charles e Henriqueta voltaram trazendo, como se poderia imaginar, Charles Hayter consigo. Anne não podia compreender as minúcias do assunto. Mesmo o capitão Wentworth parecia não ter recebido uma confidência completa a respeito, mas que houvera um recuo por parte do cavalheiro e um enternecimento por parte da dama, e que agora estavam felizes por se reunirem outra vez. Não restava a menor dúvida. Henriqueta parecia algo envergonhada, mas muito satisfeita. Charles Hayter estava extremamente feliz e se dedicaram um ao outro quase que desde o primeiro instante da partida para Uppercross. Agora tudo mostrava que Louisa era preferida pelo capitão Wentworth. Nada mais evidente. E quer que fossem ou não necessárias as separações, caminhavam lado a lado, quase tão próximos quanto os outros dois. Durante uma longa extensão de campina, quando havia espaço suficiente para todos, ficaram assim divididos, formando 3 grupos distintos. E Anne, forçosamente, fez parte do grupo dos 3 que demonstravam menos animação.
Uniu-se a Charles e Mary e sentia-se suficientemente cansada para se satisfazer com um outro braço de Charles. Mas este, embora bem disposto com ela, estava zangado com a mulher. Mary se mostrara descortês com ele e agora tinha de arcar com as consequências que consistiam em largar seu braço a quase todo momento e arrancar as pontas de algumas urtigas da sebe com seu chicote. E quando Mary começou a reclamar disso, lamentando estar sendo prejudicada, como sempre, ao ficar do lado da sebe, enquanto Anne nunca era incomodada, do outro largou o braço das duas para correr atrás de uma doninha que avistara de relance, e quase não conseguiram alcançá-lo. A longa pradaria ladeava uma vereda que deveriam cruzar ao chegar ao fim de sua trilha. Quando o grupo alcançou o portão de saída, o ruído que já se ouvia há algum tempo avançou na sua direção e revelou-se finalmente como o cabriolé do almirante Croft. Ele e a mulher haviam realizado o projetado passeio e voltavam para casa. Ao saberem da extensão do passeio que os jovens tinham feito, ofereceram de forma bondosa um lugar para qualquer senhora que estivesse particularmente cansada. Isso pouparia a ela toda uma milha, pois estavam indo na direção de Uppercross. O convite foi feito a todos e declinado por todos. As senhoritas Musgrove não estavam nem um pouco cansadas, e Mary ou se sentia ofendida por não ter sido convidada antes dos outros, ou o que Louisa chamava o orgulho dos Elliots não a deixou suportar a ideia de ser a terceira numa carruagem de um cavalo. O grupo percorrera uma alameda e estava justamente atravessando uma cancela do lado oposto. O almirante já estava pondo o cavalo em movimento quando o capitão Wentworth afastou a sebe por um instante para dizer alguma coisa à irmã. Seria fácil imaginar o que era pelos seus efeitos. Senhorita Elliot, tenho certeza de que a senhorita está cansada, exclamou a senhora Croft. Permita-nos o prazer de levá-la em casa. Garanto-lhe que há espaço suficiente para 3. Se fôssemos todos como você, creio que caberiam 4 aqui. Deve aceitar, não há dúvida de que deve aceitar. Anne ainda estava na alameda. Embora começasse instintivamente a recusar, não lhe permitiram continuar. A delicada insistência do almirante veio em auxílio da mulher. Não poderiam receber uma recusa. Comprimiram-se no menor espaço possível para deixar-lhe lugar, e o capitão Wentworth, sem uma palavra, voltou-se para ela e ajudou-a a subir na carruagem. Sim, ele fizera aquilo. Estava na carruagem e sentia que fora ele quem a colocara ali, que sua vontade e suas mãos tinham feito, que ela o merecera porque ele a vira fatigada e resolvera permitir-lhe descansar. Estava muito comovida ao ver a disposição dele a seu respeito, o que tudo isso tornou claro. Este pequeno incidente parecia complementar tudo o que acontecera antes. Ela o compreendia. Ele não podia perdoá-la, mas não conseguia ser-lhe insensível. Embora condenando-a pelo passado e analisando-o com um grande e injusto ressentimento, embora perfeitamente indiferente a ela e começando a ligar-se a outra, ainda assim não podia vê-la sofrer sem um desejo de auxiliá-la. Era um resíduo do antigo sentimento. Era um impulso de pura, embora inconfessada, amizade. Era uma prova de seu afetivo e bondoso coração que ela não podia deixar de contemplar com emoções tão mescladas de prazer e sofrimento que não sabia qual prevalecia. De início, só pôde responder inconscientemente à amabilidade e comentários de seus amigos. Tinham viajado metade do caminho por uma estrada irregular antes que ela conseguisse perceber bem o que estavam dizendo. Então ouviu-os falar de Frederick. Sem dúvida ele pretende escolher uma dessas 2 jovens, Sophie, disse o almirante, mas não se sabe qual. Já está correndo atrás de ambas há bastante tempo, segundo consta, para poder tomar uma decisão. Isso é resultado da paz. Se estivéssemos em guerra agora, já teria resolvido há muito tempo. Nós, marinheiros, senhorita Elliot, não podemos nos dar o luxo de fazer a corte interminavelmente em tempos de guerra. Quantos dias se passaram, minha querida,
entre a primeira vez que a vi e o dia em que nos sentamos juntos em nossa casa de North Yarmouth. Seria melhor não falarmos disso, querido, respondeu a Sra. Croft jovialmente, pois se a senhorita Elliot soubesse como chegamos depressa ao entendimento, jamais se convenceria de que conseguimos ser felizes juntos. Entretanto, já conhecia seu caráter de muito antes. Bem, eu ouvira falar de você como uma jovem muito bonita. E que mais precisávamos esperar além disso? Não gosto de adiar este tipo de assunto por muito tempo. Gostaria que Frederick agisse um pouco mais depressa e trouxesse para Kellynch uma dessas jovens. E haveria sempre companhia para elas. E ambas são jovens muito agradáveis. Nem sei diferenciar uma da outra. Moças de muito boa índole e despretensiosas de fato, disse a Sra. Croft, num tom de elogio mais moderado, que fizera Anne suspeitar que não considerava nenhuma das duas propriamente à altura de seu irmão. E uma família muito respeitável não se poderia estar relacionado com melhores pessoas. Meu caro almirante, o Mourão! Vamos bater na certa! Ela mesma, contudo, tomou friamente as rédeas, deu-lhes melhor direção e ultrapassaram a salvo o perigo. E, colocando para fora calculadamente a mão, não caíram numa vala nem bateram em cheio num carro de estrume. E Anne, um tanto divertida pelo seu estilo de dirigir, que imaginou ser uma amostra não muito distante de sua maneira habitual de dirigir a vida, viu-se entregue sã e salva por eles no chalé. Aproximava-se o momento em que Lady Russell retornaria. O dia já fora até marcado, e como Anne se comprometera a encontrá-la logo que voltasse, esperava ansiosa a breve mudança para Kellynch, começando a imaginar como seu bem-estar pessoal seria afetado por ela. Isso a colocaria na mesma cidade que o capitão Wentworth, a apenas meia milha de distância. Teriam de frequentar a mesma igreja e com certeza as duas famílias se relacionariam. Isso era negativo para ela, mas por outro lado, ele passava tanto tempo em Uppercross que, ao mudar-se para lá, antes se afastaria dele do que iria ao seu encontro. E, acima de tudo, pensava nesta interessante questão de mudança doméstica. Ganharia com a troca da companhia da pobre Mary pela de Lady Russell. Gostaria, se possível, de evitar avistar-se com o capitão Wentworth em Kellynch Hall. Aqueles aposentos haviam testemunhado antigos encontros que voltariam dolorosamente à memória. Porém, estava ainda mais preocupada com a possibilidade de Lady Russell e o capitão Wentworth se encontrarem em algum lugar. Não se gostavam e qualquer renovação de conhecimento só poderia ser negativa. E se Lady Russell tornasse a vê-los juntos, poderia concluir que ele possuía excessivo autodomínio, enquanto ela muito pouco. Esses eram os principais aspectos que lhe traziam maior apreensão ao antecipar sua saída de Uppercross, onde sentia que já permanecera bastante tempo. Sua ajuda ao pequeno Charles sempre deixaria uma boa recordação dos 2 meses que estivera de visita ali. Ele se recuperava rapidamente e ela não mais era necessária. O final de sua visita foi, contudo, modificado de uma forma totalmente inesperada. O capitão Wentworth, depois de desaparecer sem dar notícias durante 2 dias inteiros, voltou para se justificar, relatando a causa do seu afastamento. Uma carta de seu amigo, o capitão Harville, conseguira finalmente alcançá-lo para revelar-lhe que se instalara com a família em Lyme, onde contava passar todo o inverno. Haviam vivido um longo período despercebidos um do outro, apesar de estarem afastados apenas por 20 milhas. O capitão Harville nunca mais gozara de boa saúde desde um sério ferimento que recebera 2 anos antes, e a ansiedade do capitão Wentworth em vê-lo fizera-o partir imediatamente para Lyme. Permanecera lá 24 horas. Sua satisfação era completa, sentia-se bastante honrado pela amizade e com um vivo interesse despertado pelo amigo. Sua descrição da bela região próxima a Lyme foi seguida de forma tão ardente pelo grupo que despertou em todos o desejo de visitar o lugar e, em consequência, um plano para a ida ficou logo assentado. Os jovens estavam ansiosos por visitar Lyme. O próprio capitão Wentworth falava em lá retornar.
Ficava a apenas 17 milhas de Uppercross, e embora já fosse novembro, o tempo de forma alguma estava ruim. Enfim, Louisa, que era a mais ansiosa de todos, resolveu ir, e além do prazer de fazer o que desejava, agora se imbuíra da ideia de que seria grande mérito manter a sua opinião e recusar todas as propostas do pai e da mãe para adiar a visita até o verão. Assim, decidiu-se que deviam ir a Lyme, Charles, Mary, Anne, Henriqueta, Louisa e o capitão Wentworth. O primeiro plano, mais imprudente, fora de irem pela manhã e voltarem à noite, com o que o Sr. Musgrove não concordaria por causa de seus cavalos. Quando foi reconsiderado mais detalhadamente, concluiu-se que um dia no meio de novembro não seria suficiente para ver a região ainda desconhecida, como exigia a natureza do local, depois de deduzidas as 7 horas para a ida e a volta. Por conseguinte, passariam a noite lá e só deveriam ser esperados para o jantar do dia seguinte. Esta foi considerada a melhor solução, e embora todos se reunissem na casa grande bem cedo e partissem pontualmente, já passava muito do meio-dia quando as 2 carruagens, a do Sr. Musgrove, com as 4 senhoras, e o coche de Charles, no qual ele levava o capitão Wentworth, desceram a extensa encosta para chegar a Lyme, entrando pela rua mais íngreme da cidade. Ficou evidente que mal teriam tempo de olhar à sua volta antes que a luz e o calor do dia se fossem. Depois de reservar acomodações e encomendar um jantar numa das estalagens, o que se devia fazer a seguir era, sem dúvida, andar até a praia. O ano já estava adiantado demais para qualquer diversão ou espetáculo que Lyme, como local de veraneio, podia oferecer. Os alojamentos estavam fechados, quase todos os hóspedes haviam partido, não havia praticamente nenhuma família, além das quais que residiam no local. E como não houvesse nada para se admirar, o olhar do visitante se voltava para a invejável localização da cidade, a rua principal quase se precipitando na água, o passeio ao Cobb, marginando a aprazível baía, que na estação se anima com cabines e banhistas, o próprio Cobb, suas antigas maravilhas e novos melhoramentos, com a linda linha de rochedos estendendo-se para leste da cidade. Seria um estranho visitante quem não visse encantos nas redondezas de Lyme, nem tivesse vontade de conhecê-la melhor. As paisagens nas suas redondezas, Charmouth, com suas terras altas e grandes extensões de campos, e ainda a suave baía retirada, emoldurada por escuros penhascos, onde fragmentos de rochas baixas, entre a areia, tornam-se o local mais propício para observar o fluxo da maré e sentar-se em incansável contemplação. As diferentes variedades de árvores da alegre vila de Lyme, e principalmente de Pine, com suas verdes ravinas por entre rochas românticas, onde esparsas árvores e floresta e hortas luxuriantes indicam que muitas gerações se passaram desde que a primeira queda parcial do rochedo preparasse o campo nesse aspecto, onde surge um cenário tão maravilhoso e adorável que bem podia igualar qualquer paisagem da tão famosa ilha de Wight. Esses lugares devem ser visitados e revisitados para se compreender o valor de Lyme. O grupo de Uppercross, atravessando as salas de aparência agora deserta e melancólica, sempre descendo, acabaram se encontrando à beira-mar, onde se demoraram, como todos devem fazer, num primeiro retorno ao mar, ao menos aqueles que merecem olhá-lo, para prosseguirem em direção ao Cobb, que tanto era um objetivo em si mesmo quanto devido ao capitão Wentworth. Pois lá, numa pequena casa perto de um cais de épocas remotas, moravam os Harvilles. O capitão Wentworth entrou para visitar o amigo. Os outros continuaram o caminho e ele iria reencontrá-los no Cobb. Não estavam nada cansados de maravilharem-se e admirarem-se. Nem mesmo Louisa parecia sentir que estiveram afastados do capitão Wentworth quando o viram aproximar-se com 3 amigos, já bem conhecidos através de descrição, como sendo o capitão e a Sra. Harville e o capitão Benwick, que estava hospedado com eles. O capitão Benwick fora há algum tempo lugar-tenente do Laconia. Os comentários do capitão Wentworth sobre ele, ao voltar pela primeira vez em Lyme, e seus calorosos elogios a seu respeito,
como um excelente rapaz e oficial por quem sempre tivera a maior estima, que devem ter-lhe valido uma alta consideração na opinião de todos os ouvintes. Foram seguidos de um rápido relato sobre sua vida particular que o tornou em especial atraente aos olhos das mulheres. Fora noivo da irmã do capitão Harville e estava agora de luto por sua perda. Esperaram 1 ou 2 anos pela fortuna e a promoção. A fortuna veio devido à boa remuneração como lugar-tenente. A promoção também chegou, por fim, mas Fanny Harville não viveu bastante para sabê-lo. Morrera no último verão, enquanto ele estava no mar. O capitão Wentworth achava impossível a um homem ser mais ligado a uma mulher do que o pobre capitão Benwick ou fora Fanny Harville, ou ficar mais profundamente atormentado com um terrível acontecimento. Considerava-o uma pessoa de hábitos tranquilos, sérios e retraídos, com um decisivo gosto pela leitura e por atividades sedentárias. Para finalizar o interesse da história, a amizade entre ele e os Harvilles pareceu, se possível, ainda aumentar com o acontecimento o qual encerrou todas as possibilidades de uma nova aliança, de modo que o capitão Benwick estava agora vivendo com eles. O capitão Harville alugara sua atual residência por meio ano. Sua preferência, saúde e riqueza o haviam levado a escolher uma casa pouco dispendiosa e próxima do mar. E a majestade da região, o isolamento de Lyme no inverno, pareciam adaptar-se exatamente ao estado de espírito do capitão Benwick. A simpatia e a boa vontade para com este foram imensas. E contudo, pensou Anne consigo mesma, enquanto se dirigiam ao local de encontro, talvez não tenha um coração mais magoado do que o meu. Não posso crer que suas perspectivas sejam tão negras quanto as minhas. É mais moço que eu, mais moço nos sentimentos, senão na realidade. Mais moço como homem, ele se recuperará e será feliz com outra. Encontraram-se e foram apresentados. O capitão Harville era um homem alto, moreno, com uma fisionomia sensível e benevolente. Mancava ligeiramente e, devido a seus traços marcantes e falta de saúde, parecia muito mais velho do que o capitão Wentworth. O capitão Benwick aparentava ser o mais jovem dos três. Comparado com qualquer deles, era um homem de pouca altura. Tinha um rosto agradável e um ar melancólico, exatamente como convinha, e evitava conversar. O capitão Harville, embora não se igualasse ao capitão Wentworth em maneiras, era um perfeito cavalheiro, simples, sincero e amável. A senhora Harville, um pouco menos refinada que o marido, parecia, contudo, ter tão bons sentimentos quanto ele. Nada poderia ser mais agradável que o desejo que demonstravam em considerar todo o grupo como seus próprios amigos, já que eram amigos do capitão Wentworth, ou mais hospitaleiro que suas instâncias para que prometessem jantar com eles. O jantar, já encomendado na estalagem, foi finalmente, embora a contragosto, aceito como uma desculpa, mas pareciam quase magoados com o capitão Wentworth por ter trazido o grupo a Lyme sem achar que era obrigatório que fossem jantar com eles. Havia tanto afeto pelo capitão Wentworth nisso tudo, um encanto tão fascinante no grau incomum de hospitalidade, tão diferente do estilo usual de convites de retribuição e jantares formais e de ostentação, que Anne não sentiu dificuldade de ânimo para incitar uma amizade maior com os oficiais seus conhecidos. Esses teriam sido meus amigos, pensava, e tinha de lutar contra uma grande tendência ao abatimento. Ao saírem de Cobb, todos entraram na casa com seus novos amigos. Encontraram cômodos tão pequenos que só aqueles que convidam cordialmente poderiam considerar capazes de acomodar a tantos. A própria Anne teve um momento de surpresa com isso, mas esta logo se diluiu em meio aos sentimentos mais agradáveis que advinham da visão das inteligentes invenções e boas disposições do capitão Harville para tirar o melhor proveito possível do espaço existente, para suprir as deficiências da mobília da casa e proteger as janelas e portas das tempestades de inverno que eram esperadas.
A diversidade na decoração dos aposentos, onde as peças essenciais fornecidas pelo proprietário, no seu estado habitualmente indiferente, contrastavam com alguns poucos objetos feitos de raras espécies de madeira lentamente talhados e com outros de valor originalmente trazidos de todos os distantes países que o capitão Harville visitara. Eram mais que divertidos para Anne, pois se relacionavam com a profissão dele, eram o fruto do seu trabalho e o efeito de sua influência sobre seus hábitos. O quadro de calma e doméstica felicidade que apresentavam tornavam-na pouco mais ou menos uma satisfação para Anne. O capitão Harville não tinha o hábito de ler, mas conseguira excelentes acomodações e construíra prateleiras muito bonitas para uma passável coleção de volumes bem encadernados, propriedade do capitão Benwick. Seu defeito físico impediu-o de fazer muitos exercícios, mas a mente ágil e inventiva fornecia-lhe constante ocupação dentro de casa. Desenhava, envernizava, fazia carpintaria, colava, construía brinquedos para as crianças, fabricava agulhas e alfinetes para redes com aperfeiçoamento, e caso tivesse acabado de fazer tudo isso, sentava-se diante de sua enorme rede de pesca a um canto da sala. Anne pensou que deixara para trás de si uma grande felicidade quando partiram daquela casa, e Luísa, que caminhava a seu lado, irrompeu em rasgos de admiração e deleite pelo caráter da marinha, sua cordialidade, fraternidade, franqueza, integridade, declarando que estava convencida de que os marinheiros tinham mais valor e cordialidade que qualquer outro grupo de homens na Inglaterra, que só eles sabiam como se devia viver e mereciam todo o respeito e amor. Voltaram para se vestirem para o jantar. O plano fora tão bem combinado que tudo deu certo, apesar do fato de estarem tão fora da estação, não terem uma visão completa de toda a beleza de Lyme e que estava deserta, tenha provocado muitas desculpas por parte dos estalajadeiros. Anne sentiu-se então cada vez mais capaz de ficar na companhia do capitão Wentworth, a um ponto que não imaginara ser possível. Sentar-se à mesa com ele agora, a troca das gentilezas usuais, daí derivadas, nunca iam além destas, tornara-se corriqueiro para ela. As noites estavam escuras demais para as senhoras tornarem a sair antes do amanhecer, mas o capitão Harville prometera-lhes vir visitá-las ao entardecer. E veio trazendo também um amigo, o que superou as expectativas, pois todos concordaram que, aparentemente, o capitão Benwick sentia-se oprimido pela presença de tantos estranhos. Ele se aventurou entre eles, entretanto, embora seu estado de espírito provavelmente não estivesse de acordo com a alegria do grupo em geral. Enquanto o capitão Wentworth e o capitão Harville foram conversar a um canto da sala e, recordando-se dos velhos tempos, contavam anedotas para divertir e ocupar os outros, coube a Anne conversar à parte com o capitão Benwick, e o impulso de bondade de sua natureza obrigou-a a encetar uma amizade com ele. Era tímido e predisposto ao devaneio, mas a encantadora doçura do semblante dela, a delicadeza de seus gestos, logo surtiram efeito. Anne sentiu-se recompensada pelo seu esforço inicial. Evidentemente, o jovem tinha um gosto considerável pela leitura, embora principalmente de poesia. Além de persuadir-se de que lhe proporcionara a indulgência e pelo menos uma noite de discussão sobre assuntos que pouco importavam a seus amigos habituais, teve a esperança de ser realmente útil a ele ao sugerir-lhe que era seu dever e que se beneficiaria se lutasse contra a tristeza que estivera sempre presente durante a conversa, pois, embora tímido, ele não parecia circunspecto. Tinha mais a aparência de alguém com sentimentos prontos a romper suas barreiras habituais. E ao falar de poesia, da riqueza da época atual, fazendo uma breve comparação entre suas opiniões sobre quais eram os melhores poetas, tentaram chegar à conclusão de qual era o melhor, Marmion ou The Lady of the Lake, e que lugar ocupariam The Jar and the Bride of the Abydos, e além disso, discutiram como The Jar deveria ser pronunciado. Mostrou-se tão intimamente familiarizado com os mais delicados poemas daquele poeta
e com todas as arrebatadas descrições de desiludida agonia deste. Declamou com vibrante emoção os vários versos que descreveriam um coração infeliz ou uma mente destruída pela infelicidade, parecendo interpretar tão bem seu significado que ela ousou expressar sua ânsia de que ele não lesse apenas poesia e dizer que, na sua opinião, a infelicidade da poesia é que só podia ser apreciada com segurança por aqueles que a admiravam integralmente, e que os sentimentos sinceros que podem em verdade valorizá-la eram justamente aqueles que deveriam experimentá-la com comedimento. Como o olhar dele não mostrasse sofrimento e sim prazer diante da alusão que fez à sua situação, ela sentiu-se encorajada a prosseguir, e sentindo em si mesmo o direito que lhe dava a maior maturidade de sua mente, aventurou-se a sugerir-lhe que incluísse mais prosa em seus estudos diários. Quando ele lhe pediu que citasse algumas obras, mencionou a dos melhores moralistas ingleses, tais como coletâneas das mais belas correspondências, memórias de personagens sofredores e de valor que lhe ocorreram no momento como passíveis de despertar e fortalecer a mente através dos mais altos preceitos e os mais fortes exemplos de resignação moral e religiosa. O capitão Benwick ouviu com atenção e pareceu agradecido pelo interesse demonstrado, com um gesto de cabeça e olhares que falavam de sua pouca fé na eficácia de quaisquer livros para o sofrimento que sentia. Anotou os nomes dos livros recomendados e prometeu procurá-los e lê-los. Ao findar a noite, Anne não pôde deixar de se divertir com a ideia de ter vindo a Lyme pregar resignação e paciência a um jovem que nunca vira antes. Nem pôde deixar de recear, depois de uma reflexão mais séria, que, como muitos outros grandes moralistas e pregadores, fora eloquente num aspecto em que sua própria conduta estava longe de ser impecável. Anne e Henriqueta, vendo que eram as primeiras do grupo a acordar no dia seguinte, decidiram caminhar até o mar antes do café da manhã. Desceram até a praia para observar o fluxo da maré trazida por uma brisa agradável do sudeste, com todo o esplendor que uma costa tão plana permitia. Exaltaram a manhã, louvaram o mar, compartilharam o prazer de sentir a sensação refrescante do vento, sempre em silêncio, até que Henriqueta novamente prorrompeu com: "Ah, sim, estou realmente convencida de que, com muitas poucas exceções, o ar marinho é sempre benéfico. Não há dúvida de que foi a maior importância para o Dr. Shirley depois de sua doença, há 1 ano e meio. Ele mesmo afirmou que passar um mês em Lyme lhe trouxe mais melhoras do que todos os remédios tomados e que a proximidade do mar sempre o faz sentir-se rejuvenescido. Só posso lastimar que não viva permanentemente perto do mar. Não duvido que seria melhor que deixasse de vez Uppercross e se estabelecesse em Lyme. Não concorda, Anne? Não concorda que essa seria a melhor coisa a fazer, tanto para si quanto para a Sra. Shirley? Ela tem primos aqui, sabe, e muitos conhecidos tornariam Lyme alegre para ela. Sem dúvida também, ficaria satisfeita em conseguir um lugar com assistência médica próxima, caso ele tenha outro acesso. Na verdade, penso que é bastante triste ver pessoas tão excelentes como o Dr. e a Sra. Shirley, que só fizeram bem a vida inteira, desperdiçando seus últimos dias num lugar como Uppercross, onde, situando-se nossa família, parecem isolados do resto do mundo. Gostaria que os amigos lhe propusessem isso. Creio que deveriam fazê-lo. E quanto a conseguir uma pensão, não haveria a menor dificuldade devido à idade dele e com o caráter que possui. Minha única dúvida é se alguma coisa poderia persuadi-lo a abandonar sua paróquia. É tão correto e escrupuloso em seus princípios, excessivamente escrupuloso até, não acha, Anne? Que isso já é ser escrupuloso demais? Não acha que chega a ser um erro de julgamento da consciência quando um clérigo sacrifica a saúde em benefício de seus deveres, que poderiam ser igualmente realizados por outra pessoa? E em Lyme também, a apenas 17 milhas, estaria uma distância suficiente para ouvir quaisquer reclamações que as pessoas quisessem fazer. Anne sorriu interiormente mais uma vez durante esse discurso e entrou num assunto tão disposta a fazer o bem, penetrando nos sentimentos de um jovem quanto nos de uma jovem,
embora aqui tratasse de fazer o bem num nível muito inferior, pois o que poderia oferecer senão uma vaga quiescência? Disse tudo o que era razoável e apropriado sobre o assunto. Concordou com o direito que o Dr. Shirley tinha de descansar, como convinha. Aqueceu que seria desejável da parte dele deixar um jovem ativo e respeitável como pastor residente no seu lugar. E foi até mesmo suficientemente cortês para admitir a vantagem de este novo pastor residente ser casado. Gostaria, disse Henriqueta, muito satisfeita com a amiga. Gostaria que Lady Russell vivesse em Uppercross e fosse amiga íntima do Dr. Shirley. Sempre ouvi falar de Lady Russell como uma mulher de grande influência com todo mundo. Sempre a encarei como capaz de persuadir uma pessoa a fazer qualquer coisa. Tenho medo dela, como já lhe disse, tenho muito medo dela porque é tão inteligente, mas respeito-a imensamente e gostaria de ter uma vizinha assim em Uppercross. Anne sentiu-se divertida pela maneira de Henriqueta mostrar-se grata e também por terem o rumo dos acontecimentos e dos novos interesses dos planos de Henriqueta colocado sua amiga nas boas graças de alguém da família Musgrove. Só teve tempo, entretanto, para responder-lhe vagamente e desejar que uma tal pessoa vivesse em Uppercross antes que de repente cessassem quaisquer assuntos, quando Louisa e o capitão Wentworth foram avistados, vindo na sua direção. Também tinham ido fazer um passeio antes que o café da manhã ficasse pronto, mas como Louisa se lembrasse, logo depois que precisava comprar alguma coisa, convidou todos a voltarem com ela à cidade. Todos assentiram. Quando chegaram à escada que levava para fora da praia, um cavalheiro que se preparava para descer no mesmo momento recuou gentilmente e parou para dar-lhes passagem. Subiram e passaram por ele. Nesse instante, o rosto de Anne encontrou seu olhar. Ele olhava com uma admiração tão séria que não pôde deixar de notá-lo. Anne tinha excelente aparência. Os olhos brilhavam, seus traços regulares e bonitos voltavam a ter o brilho e o frescor da juventude devido ao vento agradável que a fortalecera. Era evidente que o cavalheiro, um completo cavalheiro em maneiras, admirou-a profundamente. O capitão Wentworth olhou no mesmo instante para ela de uma forma que mostrava tê-lo notado. Lançou-lhe um rápido olhar, um olhar cheio de vivacidade, que parecia dizer: este homem está impressionado com você. E mesmo eu, neste instante, vejo algo da Anne Elliot de antes. Depois de ajudar Louisa a fazer suas compras e passear um pouco mais, voltaram à estalagem. Mais tarde, passando apressada de seus próprios aposentos para a sala de jantar, Anne quase tornou a esbarrar no mesmo cavalheiro quando este saía de um aposento próximo. De início imaginara que era um viajante como eles próprios e concluiu que um criado de boa aparência que rondava as proximidades das duas estalagens quando voltavam devia ser seu criado. O fato de tanto o senhor quanto aquele homem estarem de luto contribuiu para a ideia. Agora estava comprovado que se hospedava na mesma estalagem que eles. Esse segundo encontro, rápido como fora, tornou-lhe provar, pela maneira de olhar do cavalheiro, que a achara muito bonita, e pela presteza e propriedade das respostas, que era um homem extremamente educado. Parecia ter uns 30 anos, embora não fosse bonito, tinha uma aparência agradável. Anne sentiu que gostaria de saber de quem se tratava. Já estavam quase no fim do café, quando o rumor de uma carruagem, quase a primeira a ouvirem desde a chegada de Lyme, levou quase todos à janela. Era a carruagem de um cavalheiro, um coche que percorreu apenas a distância entre o estábulo e a porta da frente. Alguém devia estar de partida. Era conduzida por um criado de luto. A palavra coche fez Charles Musgrove dar um salto para ir compará-la à sua. O empregado de luto despertou a curiosidade de Anne e todos os 6 reuniram-se para olhar no instante em que o proprietário do coche era visto saindo pela porta, em meio às mesuras e reverências dos empregados, e tomando lugar, partiu. Ah! Exclamou o capitão Wentworth imediatamente, com um olhar de esguelha para Anne. É o mesmo homem por quem passamos. As senhoritas Musgroves concordaram, e tendo-o acompanhado com um olhar gentilmente ao alto do morro, enquanto lhes foi possível, voltaram à mesa do café. O garçom entrou na sala logo depois.
Por favor, disse o capitão Wentworth imediatamente. Poderia nos dizer o nome do cavalheiro que acaba de partir? Sim, um Sir Elliot, cavaleiro de grande fortuna. Chegou ontem de Sidmouth. Imagino que tenha ouvido a carruagem, Sir, enquanto estavam jantando. Vai agora para Crewkerne, a caminho de Bath e Londres. Elliot! Muitos se entreolharam e muitos repetiram o nome antes que ele terminasse, apesar de sua rapidez de garçom. Meu Deus! Exclamou Mary. Deve ser nosso primo? Deve ser nosso Sir Elliot, sem dúvida. Charles, Anne, não deve ser ele? De luto como vem, exatamente como nosso Sir Elliot deve estar. Que extraordinário! Exatamente na mesma estalagem que nós. Anne, não deve ser nosso Sir Elliot o herdeiro sucessor de meu pai? Por favor, voltando-se para o garçom, não ouviu dizer... Seu criado não disse se pertence à família de Kellynch? Não, senhora. Não mencionou qualquer família em particular. Mas disse que seu patrão era um cavalheiro muito rico e que um dia seria baronete. Vem! Aí está! Gritou Mary em êxtase. Exatamente como eu disse. Herdeiro de Sir Walter Elliot. Tinha certeza de que o descobriríamos se fosse realmente ele. E uma circunstância que seus criados tratam de tornar público onde quer que ele vá. Mas, Anne, imagine que extraordinário. Gostaria de ter olhado melhor para ele. Gostaria que tivéssemos sabido em tempo quem era ele, para que nos fosse apresentado. Que pena não termos sido apresentados. Acha que ele tem a fisionomia dos Elliots? Quase não pude vê-lo. Estava olhando para os cavalos. Pergunto-me como seu brasão não me ocorreu. Ah, o casaco o cobria. Foi por isso, pois tenho certeza de que de outra forma eu o teria observado, a libré também. Se o criado não tivesse de luto, teria sido possível reconhecê-lo pela libré. Levando em consideração todos esses extraordinários incidentes, devemos achar um desígnio da providência que não tenha sido apresentado a seu primo, disse o capitão Wentworth. Quando pôde controlar a atenção de Mary, Anne tentou calmamente convencê-la de que seu pai e o Sr. Elliot tinham, por muitos anos, mantido relações de amizade em termos tais que não seria de todo recomendável que houvesse uma tentativa de apresentação. Ao mesmo tempo, porém, sentia uma íntima satisfação por ter visto o primo e saber que o futuro proprietário de Kellynch era, sem dúvida, um cavalheiro e tinha um ar sensato. Não mencionaria, em hipótese alguma, o fato de ter se encontrado com ele agora pela segunda vez. Felizmente, Mary não percebera que haviam passado por ele durante o passeio naquela manhã, pois se sentiria prejudicada se soubesse que Anne esbarrara com ele no corredor e recebera seus polidos protestos de desculpa enquanto ela nunca estivera por perto. Não, esse rápido encontro dos primos deveria permanecer totalmente em segredo. Claro que você mencionará que encontramos o Sr. Elliot assim que escrever para Bath, disse Mary. Acho que papai precisa realmente saber disso. Conte-lhe tudo o que aconteceu. Anne evitou responder diretamente, mas este era exatamente o tipo de acontecimento que considerava não apenas desnecessário comunicar, como antes necessário esconder. Sabia da gravidade da ofensa que fora infligida ao pai há muitos anos e suspeitava de que fora em parte ligada a Elizabeth. Que a lembrança do Sr. Elliot sempre traria irritação aos dois estava fora de qualquer dúvida. Mary nunca escrevia para Bath. Todo o trabalho para manter viva a lenta e deficiente correspondência com Elizabeth recaía em Anne. Nem bem terminara o café da manhã, quando o capitão e a Sra. Harville e o capitão Benwick, com quem haviam marcado um encontro para o último passeio por Lyme, uniram-se a eles. Deviam partir para Uppercross a 1h e até esta hora ficariam todos juntos ao ar livre, tanto quanto pudessem. Anne viu o capitão Benwick aproximar-se dela logo que saíram. A conversa da noite anterior não o tornava avesso a procurá-la novamente. Caminharam juntos por algum tempo, falando como antes, de Scott e Lord Byron, sendo outra vez incapazes, como qualquer outro par de leitores, de ter exatamente a mesma opinião sobre seus méritos, até que um acontecimento trouxe uma modificação quase total no grupo. Em vez do capitão Benwick, Anne viu o capitão Harville ao seu lado.
Senhorita Elliot, disse ele falando em voz bastante baixa. Foi uma excelente ação ter feito este pobre rapaz conversar tanto. Gostaria que pudéssemos ter sua companhia com maior frequência. Sei que não é bom para ele ficar trancado assim, mas que podemos fazer? Não podemos nos separar. Não, sei que isso é impossível, respondeu Anne, mas com o tempo, talvez, sabemos o efeito do tempo sobre qualquer infelicidade. E deve lembrar-se, Capitão Harville, de que ainda se pode chamar de recente o seu luto. Foi somente no verão passado, pelo que soube. Ah, é verdade, com um profundo suspiro. Foi agora, em junho. E talvez não tenha recebido imediatamente a notícia. Não, só na primeira semana de agosto, quando veio do Cape. Acabara de ganhar o Grappler. Encontrava-se em Plymouth, temendo receber notícias dele. Escreveu várias cartas, mas o Grappler tinha sido mandado para Portsmouth. A notícia devia alcançá-lo ali, mas quem iria contar-lhe? Eu não. Preferia que me fizesse montar no Lage da Verga a fazê-lo. Ninguém conseguiu fazê-lo, exceto aquele bom sujeito, apontando para o capitão Wentworth. O Laconia chegara a Plymouth na semana anterior. Não havia perigo de ser mandado ao largo outra vez. Ele perdeu a oportunidade de descansar, fez um requerimento pedindo licença, mas sem esperar resposta, viajou dia e noite até chegar a Portsmouth. Rumou até o Grappler imediatamente e não abandonou o pobre rapaz nem um minuto. Foi isso que fez, e ninguém mais poderia ter salvo o pobre James. Deve imaginar, senhorita Elliot, como ele nos é querido. Anne estava convicta a esse respeito e disse tudo o que seus sentimentos permitiram, ou o que lhe pareceu suportável para ele, pois parecia muito emocionado para conseguir voltar ao assunto, e quando voltou a falar, foi sobre algo totalmente diferente. Como a senhora Harville opinou que o marido já teria caminhado o suficiente no momento em que chegassem em casa, ficou decidido o rumo do grupo naquele que deveria ser o último passeio. Eles o acompanhariam até a porta de sua casa e depois partiriam. Pelos seus cálculos, havia tempo exato para isso, mas ao se aproximarem do Cobb, havia um desejo tão generalizado de visitá-lo mais uma vez. Todos se sentiam tanta vontade e Luísa ficou igualmente tão resoluta que todos concordaram que um quarto de hora não faria a menor diferença. Assim, depois de todas as gentis despedidas, troca de convites e promessas, que bem se pode imaginar, despediram-se do capitão e da senhora Harville à porta da sua casa, acompanhados ainda pelo capitão Benwick, que parecia querer apegar-se a eles até o último momento, e prosseguiram para ver o Cobb pela última vez. Anne viu que o capitão Benwick aproximava-se novamente dela. Os escuros mares azuis de Byron não podiam deixar de ser trazidos à baila pela visão que descortinaram, e ela lhe deu alegremente toda a sua atenção por todo o tempo possível. Mas sua atenção foi logo forçada em outro sentido. Ventava demais para que a parte mais alta do Cobb estivesse agradável para as senhoras, e concordaram, portanto, em descer a escada para a parte mais baixa. Todos se contentaram em passar tranquila e cuidadosamente pela íngreme descida, exceto Luísa. Ela queria ser descida pelo capitão Wentworth. Em todos os passeios, ele tinha que segurá-la depois dela saltar das escadas. Era uma sensação deliciosa. A dureza da calçada para os pés dela o fez sentir-se menos inclinado a isso daquela vez. Contudo, o fez. Ela já estava embaixo, a salvo, quando, no mesmo instante, para mostrar sua alegria, subiu correndo a escada para tornar a descer. Ele aconselhou a não fazê-lo, achando excessiva a altura, argumentou e falou inutilmente. Ela sorriu e disse: "Estou decidida a saltar." Ele esticou as mãos. Ela se precipitou meio segundo antes, caiu sob a calçada do Lower Cobb e foi levantada morta. Não havia qualquer lesão, sangue, nem ferimento visível, mas seus olhos estavam fechados, não respirava, o rosto era como a morte. O horror desse momento para todos os que permaneciam ao seu redor. O capitão Wentworth, que a levantara, ajoelhou-se com ela nos braços, encarando-a com o rosto tão pálido quanto o dela, num silêncio angustiado. "Ela está morta! Ela está morta!"
gritou Mary, agarrando-se ao marido e contribuindo com seu próprio horror para torná-lo imóvel. E no momento seguinte, Henriqueta, deixando-se convencer, também perdeu os sentidos e teria caído da escada se o capitão Benwick e Anne não a tivessem segurado e amparado entre eles. "Não há ninguém para me ajudar?" Foram as primeiras palavras em que prorrompeu o capitão Wentworth, num tom de desespero, como se toda a sua própria força tivesse desaparecido. Vá até ele!" gritou Anne. "Pelo amor de Deus, vá até ele!" "Posso segurá-la sozinha." "Pode deixar-me e vá até lá. Esfregue as mãos dela e as têmporas. Aqui tem sais. Leve-os, leve-os." O capitão Benwick obedeceu e Charles, no mesmo instante, se desembaraçou da esposa e também foi até ele. Louisa foi erguida e amparada com mais firmeza entre eles. Tudo foi feito como Anne determinara, mas em vão, enquanto o capitão Wentworth, cambaleando de encontro ao muro, exclamava na mais amarga agonia: "Ah, meu Deus! Seu pai e sua mãe! Um médico!" gritou Anne. Ele ouviu a palavra, pareceu despertá-lo de repente, e dizendo apenas: Sim, um médico, imediatamente!" Ia se afastar precipitadamente, quando Anne sugeriu ansiosa: "Capitão Benwick, não seria melhor o capitão Benwick? Ele sabe melhor onde se pode encontrar um médico." Todos que estavam em condições de pensar acharam mais conveniente esta ideia, e num momento tudo isso aconteceu em rápidos instantes. O capitão Benwick deixara a pobre moça desfalecida como um cadáver aos cuidados do irmão e já partira para a cidade na maior pressa. Quanto ao grupo infeliz que permaneceu, quase não se poderia dizer qual dos três que primavam do uso da razão sofria mais. Se o capitão Wentworth, Anne ou Charles, que sendo realmente um irmão afeiçoado, debruçou-se sobre Louisa soluçando de tristeza e só podia tirar os olhos de uma irmã para olhar a outra num estado de igual imobilidade, ou para observar o alvoroço histérico da mulher, chamando-o para prestar-lhe uma ajuda que não lhe podia dar. Anne, ajudando Henriqueta com toda a força, zelo e raciocínio que o instinto lhe dava, ainda tentava, de vez em quando, confortar os outros, acalmar Mary, animar Charles, atenuar os sentimentos do capitão Wentworth. Ambos pareciam esperar as determinações dela. Anne, gritava Charles, "o que podemos fazer agora? Pelo amor de Deus, que podemos fazer agora?" Os olhos do capitão Wentworth também estavam voltados para ela. "Não seria melhor carregá-la para a estalagem?" "Sim, não há dúvida. Vamos carregá-la com cuidado até lá." Sim, para a estalagem", repetiu o capitão Wentworth, relativamente calmo e ansioso para fazer alguma coisa. "Eu mesmo a carrego. Mas Grove, cuide dos outros." Nesse momento, a notícia do acidente já se difundira entre os trabalhadores e pescadores do Cobb, e muitos tinham se reunido ao redor deles para prestarem algum auxílio, se necessário, e de qualquer forma apreciar a visão de uma jovem senhora morta. Não, 2 senhoritas mortas, pois eram 2 vezes melhor do que a notícia que ouviram. Henriqueta foi entregue aos cuidados de algumas pessoas de melhor aparência, pois, embora tivesse voltado um pouco a si, ainda estava bastante desamparada. E dessa forma, com Anne a seu lado e Charles ajudando a esposa, partiram caminhando com indizíveis sensações sobre o chão que há bem pouco tempo, tinham pisado com o coração tão leve. Ainda não tinham saído do Cobb quando os Rousevilles os encontraram. O capitão Benwick correra à casa deles com uma fisionomia que mostrava que algo não ia bem. Tinham vindo imediatamente, informando-se pelo caminho e dirigindo-se nesse instante ao local. Mesmo chocado como estava, o capitão Harville trouxe bom senso e calma, que logo se tornaram úteis. Em um olhar entre ele e a mulher, decidiu o que deveria ser feito. Ela deveria ser levada para sua casa. Todos deveriam ir para lá e esperar ali a chegada do médico. Eles não iam dar atenção a escrúpulos. Ele foi obedecido. Estavam todos sob seu teto. E quanto Louisa, sob as determinações da senhora Harville, foi levada para o segundo andar e colocada sobre a própria cama desta, ajuda, bebidas, tônicos, foram distribuídos por seu marido a todos os que deles precisavam. Louisa abrira os olhos uma vez, mas fechara-os em seguida, aparentemente sem mostrar consciência.
Esta fora, contudo, uma prova de vida importante para sua irmã. Henriqueta, embora totalmente incapaz de permanecer no mesmo aposento que ela, devido à agitação da esperança e do medo, não voltou a desmaiar. Mary também estava se acalmando. O médico chegara antes do que se pensaria possível. Todos foram tomados de horror enquanto ele fazia os exames. Mas ele não estava totalmente sem esperança. A cabeça recebera uma severa contusão, mas já vira a recuperação de lesões piores. De forma alguma estava desesperançado. Falou com otimismo. Que não era um caso desesperado, mas que também não terminaria ao fim de algumas horas, superou a expectativa inicial da maioria. E o êxtase deste alívio, o júbilo profundo e silencioso, depois de algumas orações fervorosas de gratidão aos céus, podem muito bem ser imaginados. Anne tinha certeza de que jamais esqueceria o tom e o olhar com que o capitão Wentworth murmurou "Graças a Deus". Nem a visão dele mais tarde, sentado perto de uma mesa, curvado com os braços cruzados e o rosto escondido, como se vencido pelos vários sentimentos de sua alma e tentando, através da prece e da reflexão, acalmá-los. Os membros de Luísa haviam escapado. Só a cabeça estava ferida. Agora se tornou necessário ao grupo considerar o que se deveria fazer quanto à sua situação em termos gerais. Já se sentiam capazes de conversar e pedir conselhos uns aos outros. Estava fora de dúvida, por mais penoso que fosse para eles envolver os Harvilles em tamanho embaraço, que Luísa deveria permanecer onde estava. Seria impossível removê-la. Os Harvilles calaram todos os escrúpulos e, tanto quanto puderam, qualquer expressão de gratidão. Já tinham previsto e arranjado tudo antes que os outros tivessem começado a refletir. O capitão Benwick cedera seu quarto e colocaria uma cama em outro lugar qualquer. Tudo ficou resolvido. Estavam preocupados apenas porque a casa não podia acomodar mais ninguém. Contudo, talvez mudando as crianças para o quarto de empregados ou armando com catre em algum lugar. Quase não podiam suportar a ideia de não encontrarem lugar para mais 2 ou 3 camas, imaginando que eles gostariam de ficar. Apesar de, em se tratando de qualquer ajuda a senhorita Musgrove, não devessem ter o menor constrangimento em deixá-la inteiramente a cargo da senhora Harville. Ela era uma enfermeira de grande experiência e sua babá, que vivia com eles há muito tempo e viajara com ela quase toda a parte, era igualmente capaz. Com as 2 presentes não faltaria assistência dia e noite, e tudo isso foi dito com uma autenticidade e sinceridade de sentimentos irresistíveis. Charles, Henriqueta e o capitão Wentworth eram os 3 consultados e durante algum tempo passou-se apenas uma troca de perplexidade e terror. Uppercross. A necessidade de alguém ir a Uppercross. A notícia tinha que ser transmitida. Como poderia ser dada ao senhor e à senhora Musgrove? A manhã já ia avançando, 1 hora já passara desde o momento em que deveriam ter partido, a impossibilidade de chegarem satisfatoriamente em tempo. De início não foram capazes de nada além dessas exclamações, mas depois de um instante, fazendo um esforço, o capitão Wentworth falou. Temos que decidir sem perder mais nenhum minuto. Cada minuto é precioso. Alguém deve ir a Uppercross imediatamente. Musgrove, um de nós deve ir. Charles concordou, mas declarou sua resolução de não sair dali. Daria o mínimo de trabalho possível ao capitão e à senhora Harville, mas quanto a abandonar sua irmã em tal estado, nem o devia nem faria. Este ponto ficou resolvido, e Henriqueta no começo declarou o mesmo. Logo conseguiram, entretanto, persuadi-la a pensar de outra maneira. Sua utilidade ao permanecer ali. Ela não tinha sido capaz de ficar no quarto de Luísa ou olhá-la, sem um sofrimento que a tornava mais do que indefesa. Forçaram-na a compreender que não seria útil em nada. Contudo, ainda não se mostrava inclinada a partir, até que, sensibilizada por pensar no pai e na mãe, desistiu e consentiu, ficando então ansiosa para voltar para casa. O plano chegara a este ponto quando Anne, descendo silenciosamente do quarto de Luísa, não pôde deixar de ouvir o que se seguiu, pois a porta da sala de visitas estava aberta. Então está resolvido, Musgrove, exclamou o capitão Wentworth. Você fica e eu levarei sua irmã em casa. Mas quanto ao resto, os outros, se alguém precisa ficar para ajudar a senhora Harville
Acho que só há uma pessoa. A Sra. Charles Musgrove vai querer, sem dúvida, voltar para ficar com os filhos. Mas se Anne quiser ficar, ninguém tão apropriado, tão capaz quanto Anne. Ela se deteve por um momento para se recuperar da emoção de ouvir falarem tão bem de sua pessoa. Os outros dois concordaram veementemente com o que dissera, então ela apareceu. Você ficará, tenho certeza. Você ficará e cuidará dela, exclamou ele, voltando-se para ela e falando com um ardor e mesmo assim com uma delicadeza que pareciam quase restaurar o passado. Ela corou profundamente, ele se recompôs e afastou-se. Ela expressou o desejo de ficar com a maior presteza e boa vontade. Era o que tinha pensado em fazer e que desejara lhe fosse permitido. Um catre do chão no quarto de Louisa seria bastante para ela se a Sra. Harville concordasse com isso. Mas um detalhe e tudo parecia resolvido. Embora fosse provável que o Sr. e a Sra. Musgrove já estivessem assustados com um atraso, o tempo necessário para os cavalos de Uppercross levá-los de volta aumentaria terrivelmente a ansiedade. E o capitão Wentworth propôs, no que Charles Musgrove assentiu, que seria muito melhor que ele tomasse uma carruagem da estalagem e deixasse a do Sr. Musgrove com os cavalos para serem enviados logo cedo na manhã seguinte, quando haveria a vantagem adicional de poderem enviar um relatório sobre como Louisa passara a noite. Agora o capitão Wentworth apressou-se a aprontar tudo o que lhe dizia a respeito, sendo seguido pelas senhoras. Mas quando o plano foi relatado a Mary, houve o fim de qualquer tranquilidade. Sentia-se tão prejudicada, ficou tão veemente e reclamou tanto da injustiça de a mandarem embora, em vez de Anne. Anne, que não representava nada para Louisa, enquanto ela era sua cunhada e tinha mais direito de ficar no lugar de Henriqueta. Por que não poderia ser tão útil quanto Anne? E ir para casa sem Charles também, sem seu marido? Não, isso era cruel demais. Enfim, disse mais do que seu marido pôde suportar, e como nenhum dos outros conseguia opor-se a ela quanto ele desistia, não houve forma de evitá-lo. A troca de Mary por Anne foi inevitável. Nunca Anne se submeteu com tanta relutância aos protestos de ciúmes e falta de compreensão da irmã, mas assim tinha que ser, e partiram todos para a cidade. Charles ficou cuidando da irmã, o capitão Benwick assistindo-a. Lembrou-se por um momento, enquanto se apressavam para partir, dos pequenos incidentes que aqueles locais testemunharam antes, na mesma manhã. Lá ouviram os planos de Henriqueta para a partida do Sr. Shirley de Uppercross. Mais adiante, vira o Sr. Elliot pela primeira vez. Só podia reservar um momento de reflexão para todos e não só para Louisa ou aqueles que estavam envolvidos no seu bem-estar. O capitão Benwick dispensou-lhe a maior consideração. Unidos como estavam na tristeza no dia, sentiam um grau crescente de boa vontade para com ele e mesmo prazer ao pensar que talvez fosse esta a ocasião para continuar sua amizade. O capitão Wentworth estava à espera deles com uma carruagem de 4 cavalos pronta, parada na parte mais baixa da rua para sua maior conveniência. Mas foram evidentes os sinais de surpresa e irritação devido à substituição de uma irmã pela outra, a mudança de sua fisionomia, a perplexidade, as frases iniciais e interrompidas que dirigia a Charles construíram uma recepção mortificante para Anne, ou pelo menos a convenceram de que para ele só tinha valor se pudesse ser útil a Louisa. Ela se esforçou para se recompor e ser justa, sem imitar os sentimentos de uma Emma para com seu Harry. Teria cuidado de Louisa com um zelo acima das obrigações naturais de atenção por causa dele. E ela desejou que ele não continuasse ainda por muito tempo, sendo injusto a ponto de imaginar que ela tentaria escapar sem motivo aos préstimos a uma amiga. Entre mentes estava na carruagem. Ele ajudou ambas a subirem e sentou-se entre elas. Dessa maneira, sob as circunstâncias cheias de perplexidade e emoção para Anne, ela partiu de Lyme. Como a longa viagem transcorreria, como iria afetar seus hábitos, qual deveria ser seu tipo de relação, ela não podia prever. Tudo era muito natural, contudo. Ele se mostrava muito atencioso para com Henriqueta e sempre se voltava para ela. E toda vez que chegava a falar, era sempre no sentido de dar apoio às suas esperanças e melhorar o estado de espírito dela.
Em geral, sua voz e maneiras estavam estudadamente calmas. Poupar qualquer emoção a Henriqueta parecia sua principal preocupação. Apenas uma vez, quando ela estivera lastimando o último impensado e malfadado passeio ao Cobb, lamentando amargamente que tivessem chegado a pensar nele, ele a interrompeu, como vencido por completo. Não fale nisso, não fale nisso, exclamou. Ah, Deus, se eu não tivesse cedido a ela naquele momento fatal. Se tivesse feito como devia. Mas estava tão alegre e resoluta, querida, doce Luísa. Anne se perguntou se já lhe teria ocorrido agora duvidar de sua opinião anterior quanto à felicidade e à vantagem ilimitadas de uma grande firmeza de caráter. Se não teria lhe ocorrido que, como todas as outras qualidades da mente, ela precisava ter suas medidas e restrições. Ela pensou que dificilmente ele poderia deixar de sentir que um caráter persuadível pode às vezes estar tão a favor da felicidade quanto o outro muito resoluto. Avançaram rapidamente. Anne surpreendeu-se ao reconhecer os mesmos morros e os mesmos objetos tão depressa. A velocidade do trajeto de retorno, aumentada por um certo temor em relação ao seu término, fez com que a estrada parecesse ter menos da metade da extensão que no dia anterior. Já escurecera bastante quando chegaram às proximidades de Uppercross e caíra um silêncio total entre eles já havia algum tempo. Henriqueta estava recostada no canto, um chale cobrindo o rosto, dando a impressão de ter cochilado de tanto chorar. Nesse momento, ao subirem ao último morro, Anne viu de repente que o capitão Wentworth lhe dirigia a palavra. Numa voz baixa e cautelosa, disse: Estive pensando no melhor a fazer. Ela não deve aparecer logo. Não poderia suportá-lo. Estive pensando se não seria melhor permanecer na carruagem com ela enquanto eu entro e dou a notícia ao Sr. e à Sra. Musgrove. Acha que é um bom plano? Achava. Ele se deu por satisfeito e não disse mais nada, mas a lembrança de que ele lhe pedira opinião permanecia como um prazer para ela, como uma prova de amizade, uma deferência ao seu julgamento, um grande prazer. E mesmo se representasse uma espécie de prova da sua separação, ainda assim seu valor não diminuiu. Quando terminou de transmitir a triste notícia em Uppercross, deixando o pai e a mãe suficientemente recompostos, como seria de se esperar, e a filha na melhor situação possível para ir ao encontro deles, anunciou a sua decisão de voltar na mesma carruagem para Lyme. Assim que os cavalos foram alimentados, partiu.